nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, a última parte do verso 2 e o verso 3 foi o que eu li para vocês. Tiago diz, no verso 2, na última parte do verso 2, que nada tendes porque não pedis. O que Tiago está querendo dizer é que muitas das vezes nós não estamos pedindo a Deus e nossas orações, de certo modo, estão sendo ineficazes por causa do pecado do nosso coração. Tiago diz aqui que a comunidade a quem ele está escrevendo está imersa em guerras e contendas. E essas guerras e contendas faz parte do pecado carnal que opera, está vívido nos corações dos seus ouvintes ou leitores. Ele diz que as cobiças, do verso 2, ele diz que as cobiças têm sido as motivações daquelas pessoas. E por serem cobiçosos, eles não conseguem nada. Por quê? Porque a cobiça, a ganância, o materialismo, ele pode até ser tido como uma energia produtiva, de certo modo, lá fora, no ambiente secular, no ambiente natural das coisas caídas já no mundo secular. Um vendedor ambicioso, um homem cheio de cobiça, de ganância, ele pode ter sucesso lá. Mas dentro do ambiente do reino, dentro da dimensão da igreja do Senhor, essas pessoas elas não terão respostas, porque aqui nós sofreremos exatamente a correção de um Deus zeloso. Se nós estamos no ambiente de graça, se estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós estamos no lugar da aliança. E como filhos nós seremos açoitados, seremos corrigidos. Deus não irá nos ajudar em nossos pecados, nos tornando piores, mais pecadores do que nós já somos. Então ele diz que cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então ele diz que é exatamente isso, que toda essa militância às vezes nos cega e faz com que nós não tenhamos comunhão com Deus em oração. Quer ver um homem que não consegue orar? Quer ver uma mulher que não é produtora de oração, de comunhão com Deus? Ela não se eleva em oração. É uma pessoa que está com o coração cheio de pecado e está cultivando esse pecado em seus corações. Quando nós temos comunhão com o nosso pecado, nós não poderemos ter comunhão com Deus. Nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo, como o próprio Cristo já nos disse, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus, ou serviremos a Mamon, que é as riquezas, ou são as riquezas, as possibilidades materialistas, que é uma outra e talvez a mais forte busca que os homens fazem a parte de Deus. Queridos, mas tem uma outra oração ineficaz, segundo Tiago. Ele diz no verso 3 que pedis e não recebeis, ou seja, alguns estão deixando de pedir no verso 2 porque estão com corações cheios de pecado. Mas agora no verso 3,
alguns estão pedindo. E o fato de pedir não quer dizer que estão sendo eficazes. Eles oram, são pessoas que estão orando, pedindo, e não estão recebendo, não estão sendo respondidas suas orações. Porque, amados, nossas orações não serão eficazes, ou nós não seremos abençoados por serem homens de oração, mulheres de oração. Nós não podemos medir a nossa comunhão com Deus e a nossa eficácia em oração baseado no tempo ou na frequência com que nós oramos. Mas nós precisamos compreender que é exatamente como se encontram os nossos corações, quais são as reais ou quais são as motivações pelas quais nós estamos orando, o que nos leva a orar. Então diz, pedis e não recebeis. Não estão sendo eficazes em suas orações, porque pedis mal. E o mal está em pedir para esbanjares em os vossos prazeres, ou seja, a oração materialista, a oração que é um pedido para uma autossatisfação em nossos pecados. É uma oração que, no mínimo, ofende a um Deus santo. Nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus, se nós queremos ter nossas orações respondidas e sermos eficazes em oração. Como vamos pedir a um Deus santo possibilidades para pecar contra Ele? Alguns estão pedindo a Deus e acham que Deus é como um gerente de banco, que dependendo do seu argumento, você pode convencê-lo de que é uma boa coisa ele fazer um empréstimo para você ou abrir uma carteira de um financiamento para você. Alguns acham que Deus é um pai terreno. Quantas vezes você engoldou o seu pai terreno? Você convenceu o seu pai terreno que seria uma boa coisa para ele deixar você passar as férias em tal lugar, ou você sair para tal lugar, ou ele te favorecer com um tal presente? E no fundo você usou até mesmo de artimanhas e palavras persuasivas, mas não sinceras. Deus, ele não é homem. Deus, ele não está atentando apenas para a palavra que sai da sua boca ou a superficialidade do seu coração. Porque o enganoso é o coração do homem. E às vezes você pode até dizer, não, eu quando oro, eu oro com o coração sincero. Sim, você está sendo sincero ao seu coração. Mas não quer dizer que seu coração está sendo sincero a Deus. Você está sendo sincero ao seu coração. Você fala para Deus aquilo que realmente você deseja, o que está no seu coração. Mas aonde está realmente o seu coração? O seu coração está buscando realmente agradar a Deus, servir ao próximo, ser bênção, glorificar o seu Criador, ser bênção para sua família. Seu coração, de certo modo, está buscando vida para você, saúde para os seus ossos. Seu coração realmente está preocupado com o seu futuro e o futuro daqueles que estão te cercando. O que o seu coração está buscando realmente? Enganoso é o coração do homem, muito mais do que qualquer outra coisa. E somente Deus pode conhecê-lo, discerni-lo e corrigi-lo. É por isso que o Senhor, Ele conhece o profundo do nosso ser, do nosso coração. E muitas das nossas orações não vão ser respondidas, pois Deus, Ele é um Pai amorosíssimo, cuidadosíssimo e santo. Ele não nos dará aquilo que virá para nos destruir. O próprio Jesus já disse que nós sendo maus, se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas, bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai
que estás nos céus. Ele sim nos dará boas coisas. Se nós pedimos a Deus, por exemplo, algo que vai nos destruir, Ele não nos dará. Pois muitas vezes nós pedimos por engano. Ele diz, olha, qual o pai que o filho pedindo um ovo dará-lhe um escorpião? Ou pedindo um pão de forma zombateira dará a ele uma pedra? Ou pedindo um peixe lhe dará uma cobra? É interessante que percebe que dentro da perspectiva da época da Palestina, ali da época, da cultura da época, esses primeiros elementos sempre vão ser confundidos com o segundo elemento. Muito facilmente, alguém faminto no deserto olharia para uma pedra ao longe e diria, olha, alguém esqueceu um pão ali. Então, o que Jesus está dizendo é que mesmo que nós olhemos para algo que está à nossa frente, lá no futuro, e peçamos a Deus, Senhor, eu quero aquele pão. No fundo, nosso Pai, ele é sincero, ele é amorosíssimo, ele não brincará com os nossos sentimentos e muito mais nos causará dano. Ele dirá para nós, não vou te dar, estás pedindo errado. Você está pedindo para a sua própria destruição. Aquilo não é um pão, aquilo é uma pedra. Ele não nos dará aquilo que nós pedimos inconscientemente ou sem entendimento, sem sabedoria. Nós não vamos receber de Deus uma cobra, mesmo que nós insistimos em pedir para Deus como se fosse um peixe e um escorpião que nós estamos insistentemente pedindo a Deus. Aos nossos olhos, é um ovo, é um ovinho que está ali. Mas ele sabe que aquilo ali existe em si mesmo veneno mortal. Ele sabe que aquilo ali nos gerará morte e nós pedimos segundo as nossas concupiscências, as concupiscências dos nossos olhos. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Saiba pedir coisas boas a um Deus que é bom. Saiba pedir, meu irmão, minha irmã, coisas santas a um Deus que é santo. E que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.